Fala pessoal, alguns anos atrás, eu conversando com uma amiga minha por mensagem no computador, não tinha ainda WhatsApp, ela começou a me contar sobre a sua vida, como é que estavam as coisas, e ela me confidenciou que havia descoberto uma segunda traição do seu marido. Ele já havia traído ela uma vez, ela havia perdoado, e agora ela estava me confidenciando que ele havia traído ela uma segunda vez. Ele não sabia que ela havia descoberto. E conversando com ela, até fiquei ali num estado muito delicado, porque a gente tem que tomar cuidado com o tipo de conselho que vai dar. Na verdade, às vezes a pessoa quer alguém até para conversar, apenas para escutar e não receber nenhum conselho. E eu apenas perguntei para ela o que ela iria fazer, e ela disse que não iria fazer nada, que iria agir com naturalidade. E detalhe, ela disse que ia fingir que aquilo nunca foi descoberto. E aquilo me intrigou e eu perguntei para ela por que ela faria isso. E dentro das palavras dela, da maneira dela se expressar, ela me disse que não estava interessada em ter que redefinir toda a sua vida e principalmente ela não queria perder algumas prerrogativas que ela tinha no círculo social que ela pertencia. Eu confesso que eu fiquei bastante chocado com aquela reação, mas temos que entender que cada um reage de uma forma e aquela foi a maneira dela agir naquela situação. Isso tem tudo a ver com o assunto de hoje. Hoje eu quero falar sobre a importância de questionarmos, a importância de duvidarmos, a necessidade que a gente tem de fazer perguntas, certo? E tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte: onde não há questionamento, impera a superficialidade. Perceba que uma criança, quando ela faz perguntas, geralmente quando essa pergunta é direcionada a um adulto, muitas vezes o adulto fica até irritado, porque a criança pergunta, o adulto responde e a criança ela reitera em seus questionamentos. E o adulto geralmente ele fica irritado porque na cabeça dele ele pensa: peraí, eu já dei a resposta certa, a resposta mais óbvia que aquela criança me questionou, me perguntou. E o curioso é que a criança ela não faz pergunta para receber a resposta óbvia. Ela não faz pergunta ou questionamentos para receber a resposta certa. Ela faz pergunta, ela questiona até aquela dúvida sair da cabeça dela. Então ela pergunta até ficar claro para ela. E com o passar do tempo a gente perde essa característica. A gente perde essa sensibilidade e vamos aceitando com naturalidade as respostas que a vida vai nos dando. E o que são respostas? A resposta, na verdade, ela é um retorno de uma pergunta. Então, onde há uma pergunta, onde há um questionamento, seja ele explícito ou não, existe um retorno, existe a resposta. Pensando dessa forma, nós entendemos que a vida também nos responde. Nossos relacionamentos nos respondem. Nossa saúde nos responde. Nossas finanças também. E a pergunta agora que eu faço é a seguinte: que tipo de resposta você está tendo na sua vida hoje? Que tipo de retorno você está obtendo da sua vida nessas mais variadas áreas que nós temos que administrar? Porque todas elas fazem parte do desenvolvimento humano. Recentemente, conversando com uma outra amiga minha, ela havia se separado, veio de um relacionamento bastante complicado, e ela me disse que havia encontrado uma outra pessoa, ela estava namorando, depois conversando novamente por mensagem, ela me disse que havia ficado noiva. E em outro momento, conversando com ela também, querendo saber como é que estavam as coisas, atualizando a vida mutuamente, ela me disse que estava difícil, porque essa nova pessoa era totalmente controladora, queria saber onde ela estava a todo momento, queria que ela mandasse foto de onde ela estava, com quem ela estava. E aquilo, infelizmente, eu fui obrigado a alertá-la. De alguma forma aquilo me incomodou e eu perguntei para ela: mas espera aí, fulana, você já não veio de um relacionamento abusivo? Agora você está se permitindo entrar num outro relacionamento em que uma outra pessoa está fazendo exatamente algo parecido com o que você vivia? O que é isso, na verdade? É a gente não estar atento às respostas que estamos recebendo da vida.
Ou de repente até aceitando demais as respostas que estamos tendo, quando na verdade devemos questionar: será que eu tenho o físico que eu deveria ter? Será que eu tenho a saúde que eu precisava ter? Será que eu estou no relacionamento que eu deveria estar? Será que a vida que eu estou levando, ela verdadeiramente é a vida que está me fazendo feliz ou que vai me fazer feliz? Quando eu perco essa capacidade de questionar, eu me torno uma pessoa acomodada, uma pessoa que aceita com passividade, com naturalidade, todo tipo de resposta que eu recebo. E o desafio desse vídeo de hoje, o objetivo desse vídeo de hoje é nos levar a uma reflexão. Será que eu tenho simplesmente aceitado as coisas com naturalidade, com normalidade e tenho deixado a vida simplesmente imprimir em mim aquilo que outros ou aquilo que a própria vida quer, e me tirando o direito ou o dever até mesmo de me impor diante de algumas situações? Porque às vezes a pessoa ela está numa situação difícil e ela prefere aceitar aquilo com naturalidade do que fazer alguma coisa diferente. Porque para muitas pessoas é preferível viver infeliz do que ter trabalho. E de fato dá trabalho questionar. Porque o questionamento vai te levar a um estágio de insatisfação com as respostas que você vinha recebendo. Vai te tirar, de certa forma, dessa zona de conforto. Vai te levar a uma ação, a uma tomada de atitude. Muitas pessoas preferem viver infelizes do que ter o trabalho de questionar, de se auto-questionar, de questionar a situação que está vivendo. Meu desejo é que você possa, de alguma forma, virar o jogo. De alguma maneira, talvez as respostas que você está tendo da vida, talvez não sejam aquelas que você gostaria de estar tendo, mas você tem a capacidade, você tem até mesmo o dever de tomar uma atitude diante disso, de começar a se questionar, de começar a questionar mais o outro, de começar a se auto-questionar. As coisas só mudam quando a gente toma a atitude e muda primeiro. As coisas só mudam quando a gente também muda. Um grande abraço, até o próximo vídeo.